Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e nesse vídeo falarei sobre o livro A Nova Era e a Revolução Cultural, de Olavo de Carvalho. A capa do livro, que nos chama a atenção, ela traz a imagem de Behemoth e Leviatã, que é uma obra de William Blake. Os monstros aparecem na Bíblia, mais especificamente no livro de Jó, e há uma interpretação alegórica para essas criaturas. Behemoth representa o poder material, sendo o peso maciço da necessidade natural, enquanto Leviatã é o monstro subaquático que agita as águas com a sua língua, é o poder psíquico. Só a Deus cabe subjugar o Leviatã, mas nas palavras de Olavo, abre aspas, quando, porém, o homem se furta ao combate interior, renegando a ajuda de Cristo, então se desencadeia a luta destrutiva entre a natureza e as forças rebeldes antinaturais, ou infranaturais. A luta transfere-se da esfera espiritual e interior para o cenário exterior da história. Fecha aspas. A origem das guerras e revoluções, portanto, refletem o afastamento do homem do chamado da vida interior. E tendo essa iconografia em mente, o autor busca analisar a nova era proposta, entre outros, por Fritjof Capra e a revolução cultural preconizada por Antônio Gramsci. O livro tem um longo capítulo para a nova era e outro para a revolução cultural, precedidos por uma introdução. E segue-se um terceiro capítulo mostrando as semelhanças entre os dois movimentos e, por fim, há uma série de artigos de Olavo que falam predominantemente sobre Gramsci, citam Gramsci de alguma maneira, ou falam de algum aspecto da sua estratégia, e no finzinho uma entrevista concedida a Silvio Grimaldo. O primeiro capítulo trata de desmantelar o argumento de Capra, um cientista austríaco defensor da nova era. Segundo ele, a humanidade estava se aproximando de um ponto de virada, nome de um dos seus livros, inclusive, e a partir desse ponto, os seres humanos deixariam de utilizar combustíveis fósseis, poriam fim ao patriarcado e substituiriam o paradigma científico vigente por outro de base holística. O primeiro ponto de seu argumento não merece muita atenção, porque o livro foi publicado em 1981 e ainda hoje estamos usando os combustíveis fósseis. E vale salientar também que a própria utilização dos combustíveis fósseis ainda hoje, pelo menos a substituição dos combustíveis fósseis ainda parece uma realidade distante, apesar de tantas políticas públicas que frequentemente são tomadas pelos globalistas e elites governantes para tentar substituir esses combustíveis, mesmo sem haver grande necessidade. Quanto ao patriarcado, segundo Capra, ele é constituído de um predomínio do Yang sobre o Yin, ou seja, ele é expresso pelo domínio do homem sobre a mulher, o domínio do homem sobre a natureza e a supremacia da faculdade da razão, uma faculdade masculina, em detrimento da intuição, uma faculdade feminina. Essa parte do argumento de Capra entra em contradição com a análise sociológica, que já vê o domínio do homem sobre a natureza como um processo resultante da Revolução Industrial, e esse processo ele abalou profundamente o regime de propriedade rural sobre o qual se esteava o patriarcado. E, além do mais, o império da razão trazido pela Revolução Francesa tratou, segundo eles, de promover a igualdade de direitos para homens e mulheres, segundo os sociólogos, ou a análise sociológica. E como Olavo sarcasticamente nota, abre aspas, sendo a lógica, no entender de Capra, uma expressão do abominável patriarcado cujo fim ele deseja, ele não poderia mesmo obedecê-la sem tornar-se ipso facto ilógico. Fecha aspas. Para livrar-se do patriarcado, Capra acredita que deveríamos buscar inspiração na civilização chinesa, mas Olavo mais uma vez mostra a fraqueza dessa proposição, dessa vez citando o I Ching.
segue-se então uma reflexão bastante interessante sobre os termos chineses usados para definir a natureza. Hien, ou Qien, não sei ao certo, é o mundo visível, e Houen, ou Kouen, a ordem invisível. O sábio deve submeter-se à ordem invisível e contornar suavemente o mundo visível, de acordo com o ensinamento do I Ching. E, de modo semelhante, o homem no cristianismo vence a necessidade natural na medida em que segue as vias da providência. A famosa exortação de Jesus: buscai primeiro o reino dos céus e o resto vos será dado por acréscimo. A argumentação de Capra, porém, torna-se muito fraca por não estabelecer a diferença entre o Hien e Houen, usando simplesmente o termo natureza de maneira indistinta. E a ideia de Capra da necessidade de substituição do paradigma científico também é cheia de falhas. Segundo ele, esse paradigma dominou a nossa cultura por muitas centenas de anos e se baseia em 3 pilares: o cientificismo, que é a crença de que a ciência é a única abordagem válida do conhecimento; o mecanicismo, que vê o universo como uma espécie de grande máquina composta de unidades materiais elementares; e o darwinismo social, a ideia de que a sociedade é uma luta competitiva pela sobrevivência. Em primeiro lugar, como Olavo mostra, nenhuma dessas ideias foi de fato dominante na nossa cultura e muito menos por muitas centenas de anos. Primeiro, porque não houve uma hegemonia completa dessas ideias, ou seja, elas sempre foram questionadas, muitas vezes desde o seu próprio lançamento. E no caso do mecanicismo, por exemplo, que é a mais velha desses 3 pilares, ela foi formulada por Newton, já pronunciada por Descartes, mas formulada na sua plenitude por Newton no final do século XVII, mas só ganhou aceitação ampla com a publicação, décadas depois, em 1738, do livro Elementos da Filosofia de Newton, de Voltaire. Já o darwinismo social só foi formulado no final do século XIX, aí não poderia ter muitos séculos de dominância, na nossa cultura, enquanto que o cientificismo só foi ter a sua configuração mais rígida em 1930 com a publicação de Sintaxe Lógica da Linguagem, de Rudolf Carnap. Além disso, todas essas ideias foram combatidas desde cedo, e por isso, como eu disse, elas não podem verdadeiramente ser consideradas dominantes. O mecanicismo foi questionado já por Leibniz, tendo sido sepultado, de fato, após as descobertas de Heisenberg, do famoso princípio da incerteza, e Max Planck, que foram 2 grandes nomes da física quântica. O cientificismo, teve adversário na fenomenologia de Edmund Husserl, e o darwinismo social, por sua vez, só foi dominante nos Estados Unidos, nunca conseguindo entrar nos países comunistas, nem nos países islâmicos e nem nos países católicos. No final do capítulo sobre a nova era, há um adendo com mais algumas amostras soltas de erros de Capra. Entre elas está a afirmação de que as tradições como o Vedanta, a Yoga, o Budismo e o Taoísmo se baseiam no conhecimento empírico e assim apresentam mais afinidade com a ciência moderna, nas palavras do próprio Capra. Contudo, o próprio Vedanta nega a possibilidade de a experiência trazer algum tipo de conhecimento espiritual. Por quê? Porque a experiência, segundo Vedanta, é a ação. E a ação não é contrária à ignorância, não podendo, portanto, vencê-la, não podendo destruí-la. O capítulo seguinte, o segundo capítulo do livro, trata da revolução cultural proposta por Antonio Gramsci, o fundador do Partido Comunista Italiano. E convém aqui definir alguns dos termos e expressões adotadas por Gramsci, que talvez até apareçam um pouco nessa minha breve análise sobre o livro. São eles: intelectual orgânico, seria qualquer indivíduo com consciência de classe, cujos esforços são totalmente direcionados para a promoção da sua ideologia de classe.
Então você pode inclusive ter um intelectual orgânico burguês, um intelectual orgânico proletário e assim por diante. O senso comum, outra expressão de Gramsci, é o conjunto de hábitos e expectativas que guia o comportamento das pessoas no cotidiano, no dia a dia. Temos ainda estado ético, que de ético não tem nada, é apenas a coincidência das ideias e interesses de classe devidamente expressa através de leis que identificam e distribuem a cada classe os seus direitos e deveres de acordo com uma delimitação dos seus respectivos campos ideológicos. A Revolução Gramsciana está mais preocupada com a formação do imaginário das pessoas, com mensagens veiculadas em filmes, em novelas, em seriados, programas de televisão, jornais, canções, enfim. O seu interesse está muito mais na influência psicológica sobre o indivíduo do que na argumentação, na razão que embasaria uma suposta superioridade de uma ideia sobre outra. A conquista do senso comum, aqui utilizado no sentido gramsciano, deve ocorrer através do que ele denomina uma agressão molecular, ou seja, ao invés de se combater a ideologia burguesa em um campo aberto, ao invés de discutir ideias, as batalhas devem acontecer de maneira sorrateira e imperceptível, milímetro a milímetro, cérebro por cérebro, ideia por ideia, hábito por hábito, reflexo por reflexo. Gramsci rejeitava o conceito de verdade, porque para ele não havia uma necessidade de se buscar o conhecimento absoluto, digamos assim, mas apenas uma adequação das ideias a uma determinada etapa da luta social, o chamado historicismo absoluto. A campanha pela ética na política, lançada ainda na época do governo Collor pelo PT, conseguiu fazer com que crimes contra o patrimônio público parecessem mais graves do que os crimes contra a pessoa humana. E o PT, vale salientar, é um dos partidos que melhor utilizou a estratégia de Gramsci. E de maneira semelhante ao que acontecia na União Soviética, né, nessa questão dos crimes contra o patrimônio público parecerem mais graves do que um crime contra um indivíduo, né, contra uma pessoa. Na União Soviética, um homicídio era punido com até 10 anos de prisão, mas um crime contra a administração pública, a pena para esse daí era a pena de morte. E Olavo esclarece que, para haver uma revolução cultural gramsciana, não é necessário um comando central ou uma série de operações simultâneas ou organizadas. Não, basta que haja uma aceitação dos ideais revolucionários e da estratégia de Gramsci. E mesmo assim, muitas vezes de uma maneira vaga, por muitos dos chamados intelectuais, muitas vezes nem sabem o que realmente estão fazendo. É apenas o somatório do resultado das ações difusas, das ações atomizadas, das ações individuais, que cuidará do resto. No terceiro capítulo do livro, Olavo mostra algumas das semelhanças entre a Nova Era e a Revolução Cultural. Ambas são radicalmente historicistas. Elas defendem a verdade como a expressão de um sentimento coletivo ou um consenso em um determinado momento histórico. Então nada tem a ver com o que a realidade diz ou com você ter o conhecimento de um objeto como de fato ele é. Nada disso. É apenas uma questão de consenso, de um sentimento coletivo. O sujeito ativo do conhecimento deixa de ser o indivíduo e passa a ser esse coletivo. E ambas, tanto a Nova Era quanto a Revolução Cultural, focam em uma rejeição do passado efetuada por uma mudança radical no pensamento da sociedade. Então, elas são anticonservadoras, eu poderia usar essa expressão, rejeitam o que já se fez e tentam recriar a sociedade. Alguns desses pressupostos estão firmemente arraigados na mentalidade de grande parte da população. Por exemplo, frequentemente as pessoas perguntavam a Olavo a sua definição política, que elas se sentiam intrigadas, né, com a sua maneira de pensar,
E aí vinham com esse questionamento, né? Mas, Olavo, qual é a sua definição política? Né? Como você se definiria politicamente? E o que ele tem a falar a respeito disso é bastante interessante. Vou usar aqui as palavras dele. O pressuposto dessa exigência é que não se pode criticar uma ideologia senão em nome de outra ideologia, dentre as reconhecidas no catálogo do momento. Esse pressuposto, por sua vez, funda-se num preconceito meio historicista e meio sociologista, segundo o qual o pensamento individual é apenas uma expressão de algum anseio coletivo e deve a este a sua validade. E aí ele segue elaborando, né, nesse argumento e mostrando como o indivíduo, na verdade, é quem valida o tipo, sei lá, uma determinada concepção de pensamento. Nunca pode ser feita de uma maneira, digamos assim, coletiva, até porque mesmo que ela seja feita de maneira coletiva, no fim de contas quem irá julgar serão os indivíduos. E aí ele mostra que haveria um paradoxo, né, nessa questão de uma validação coletiva, porque no final de contas ela se resumiria meramente a uma espécie de contagem de votos, quem é a favor, quem é contra e etc. E simultaneamente a isso haveria também uma deturpação de diversos elementos, porque ao invés dos fatos que deveriam ser verdadeiramente analisados, esquadrinhados, né, de maneira bastante profunda, para se chegar ao entendimento da realidade, dos fatos se passa a opinião. Então você já não tem mais o trabalho com elementos da realidade, mas apenas com aspectos subjetivos, interpretações subjetivas que levariam a um suposto entendimento da realidade, né? Uma questão de pensamento ideológico. E o restante do livro traz uma série de artigos que versam sobre diversos temas e a maioria deles relacionados de alguma maneira ou de outra à Revolução Cultural. Então temos, por exemplo, um artigo sobre a doutrinação ideológica dos criminosos comuns pelos comunistas ocorrida na época da ditadura militar, ali final dos anos 60, início dos anos 70, na prisão de Ilhabela. Esse é um evento que reverbera em diversas partes do livro, né, que ele analisa isso daí sobre diversos aspectos. Temos também um artigo sobre a fragilidade do discurso contra a corrupção, que ele mostra que as pessoas que lutam contra a corrupção, por vezes se esquecem de ir atrás dos grandes corruptores, né, que seriam os chefes do narcotráfico, que é ali onde está de fato o cérebro, né, o ponto nevrálgico, o ponto central de todo esse problema da corrupção. Também um artigo sobre os perigos da chamada sociedade civil organizada, que na verdade é uma expressão usada por Gramsci para definir uma espécie de os tentáculos do partido, né? Ou seja, o partido vai crescendo tanto que ele deixa de ser simplesmente a burocracia, a administração, e passa a ocupar outras esferas da sociedade. E podemos citar aqui as ONGs, né? Seriam uma espécie de sociedades civis organizadas. Então é como se elas falassem em nome do povo, porque são constituídas por pessoas que não ocupam cargos públicos, mas na verdade é apenas um elemento da estratégia de Gramsci. Há também um artigo sobre o porquê há uma falta de candidatos conservadores nas eleições, e outro sobre a grande falha dos liberais ao negligenciar esse aspecto da guerra cultural. E o livro termina com uma entrevista que Olavo deu ao seu aluno Silvio Grimaldo, por ocasião dos, se eu não me engano, 20 anos de lançamento desse livro. E é bem interessante porque ele já tem algumas ideias um pouco diferentes, né? Sobretudo com relação à nova era, que ele mostra nos 20 anos depois como sendo mais um movimento
ligado ao esoterismo islâmico, na verdade, né? Porque eles buscam primeiro esvaziar a sociedade de um de seus pilares, a sociedade de civilização ocidental, de um de seus pilares, que é a moral judaico-cristã, né? O cristianismo, digamos assim, de maneira mais ampla. E com esse esvaziamento as pessoas tenderiam a cair em um materialismo ateu, mas chegariam ao ponto que veriam que aquilo não dava conta, né? Que tinha também as suas contradições e não explicava tudo como eles imaginavam. E por conta disso eles então passam para a nova era, que busca dar uma interpretação mais holística da realidade, mas a nova era também cheia de suas fragilidades, então eventualmente eles cairiam no esoterismo islâmico, que seria o último ponto, né? O grande objetivo. E aí, segundo Olavo, há muitos desses esotéricos islâmicos que têm interesse em fomentar o desenvolvimento da nova era, né? A propagação de ideias relacionadas à nova era, seja do ecumenismo, o pacifismo e etc., no Ocidente, justamente para minar as bases do cristianismo e posteriormente implementar essa nova religião. Mas é um livro bastante interessante, uma leitura que eu realmente recomendo para você que quer entender mais sobre a nova era, e especialmente sobre a Revolução Cultural, né? Então pega curiosamente esses dois públicos um tanto distintos, né, um do outro, um grupo mais interessado em combater o espiritualismo aí que a gente vê hoje em dia, e um outro que seria o mais populoso, né, desses dois grupos, o que está interessado em conhecer a estratégia de Antônio Gramsci, a estratégia utilizada pelos comunistas para a tomada de poder e a construção da sua hegemonia, né? Não só o poder que eles querem, mas ter a sua hegemonia, ou seja, que só suas ideias sejam debatidas na sociedade, etc. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre esses aspectos, então eu realmente recomendo a leitura de A Nova Era e a Revolução Cultural. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e até a próxima.